muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão neste santuário. Também saudamos aqueles que, à distância, participam deste culto através do rádio ou através da internet. Como é bom tê-los conosco neste culto de adoração ao Senhor, de louvor ao seu nome. Estamos muito felizes como igreja, porque já estamos vivendo o ambiente da celebração dos 90 anos da igreja. Na próxima sexta-feira, dia 19 de abril, nossa igreja completa 90 anos. Mas durante essa semana já estivemos aí envolvidos num ambiente de muita celebração. Temos a registrar a cobertura feita pela imprensa no que se refere a esse assunto, algumas reportagens publicadas na sexta e no sábado pelo jornal Diário de Pernambuco, já fazem referência ao aniversário da igreja, inclusive ao lançamento do CD que aconteceu ontem à noite. Hoje o Jornal do Comércio publicou uma matéria de página do caderno C, e uma matéria muito boa sobre o aniversário de nossa igreja. Ajudamos inclusive a atuação e o apoio do irmão Ricardo como nosso contato com aquela instituição de comunicação. O irmão Ricardo Lima foi muito útil nesse processo, assim como a TV Jornal está preparando um documentário para a próxima sexta-feira, dia do aniversário da igreja. Também já está disponível uma videoreportagem preparada pelo Diário de Pernambuco, muito bonita, falando também da celebração dos 90 anos da igreja. Na sexta-feira e no sábado, algumas chamadas na Rede Globo, no NETV também fizeram referência a essas celebrações, inclusive apresentando toda a programação. E ontem, inclusive, antes de começar o recital de lançamento do CD, uma chamada ao vivo no NETV fez um comentário sobre a programação de ontem e sobre o que ainda acontecerá ao longo dessa semana. E certamente outras matérias durante essa semana farão referência a isto, também emissoras de rádio, como a Rádio Evangélica, a Rádio Maranata, tem feito referências a estas celebrações. Nossa expectativa é que esta comemoração seja marcante na vida e na história de nossa igreja. Só lembrando aos irmãos, na próxima quinta-feira pela manhã, às 10 horas, uma sessão solene na Câmara Municipal do Recife servirá para esta homenagem à igreja por seus 90 anos. À noite, aqui nesse templo, teremos a abertura da 40ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, e um momento histórico significativo, porque é 40ª Assembleia, porque exatamente há 40 anos, nesse templo, aconteceu a junção, a união das duas convenções batistas em Pernambuco, a Convenção Batista Evangelizadora de Pernambuco e a Convenção Batista Pernambucana. E nós estamos justamente celebrando os 40 anos da convenção que nasceu como Convenção Batista de Pernambuco aqui em nossa igreja. E naturalmente, na sessão de quinta-feira haverá também uma homenagem à Capunga pela passagem dos seus 90 anos. Homenagem que se estende a outras igrejas do Recife e a várias outras igrejas também organizadas em 1923, que serão conjuntamente homenageadas na próxima quinta-feira. Haverá também a obliteração do selo comemorativo dos 90 anos, e nós temos então a alegria de registrar esse momento e esse fato que acontecerá na próxima quinta-feira à noite. Mas depois desses movimentos que incluem não apenas a comunidade capunguense, mas também a comunidade do Recife, mesmo do estado de Pernambuco, a partir de sexta-feira, dia do aniversário, aí sim nós teremos nossa série de conferências, e aí nós queremos o envolvimento mais direto de cada irmão e o empenho pessoal nas programações de sexta à noite, de sábado à noite e de domingo pela manhã e à noite. Nosso orador do aniversário da igreja é o pastor Irlande Pereira de Azevedo, pastor emérito da Primeira Igreja Batista de São Paulo, presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, e nosso convidado especial para esta ocasião. Entre outras razões para este convite, tenho mencionado que ele foi o orador das celebrações dos 70 anos da igreja, também o orador da celebração
dos 80 e agora estará conosco na celebração dos 90 anos da igreja. Ele está muito feliz com isso e a igreja também está. Certamente ele será instrumento nas mãos de Deus para falar ao coração da igreja, edificando-nos espiritualmente, e para falar ao coração de pessoas não crentes, proporcionando-lhes a oportunidade de abraçar o evangelho. Mas queremos fazer um apelo para que os irmãos se empenhem nesse trabalho. Nós temos hoje disponíveis convites que estarão aqui em cima da mesa. Os irmãos poderão, após este culto, apanhar os convites, distribuí-los ao longo da semana. Hoje pela manhã, nosso irmão Carlos Spakov lançou uma campanha para que os irmãos também durante a semana aproveitassem para evangelizar e convidar. Irmão Carlos trouxe 50 evangelhos de João para que os irmãos pudessem apanhar, cada um levando um evangelho para alcançar alguém, mas os 50 evangelhos acabaram muito ligeiro. Ele tinha mais 50 de reserva, também foram embora, e aí ele ficou aí sem condição de suprir. Mas se o irmão desejar, durante a semana, procure a igreja e nós vamos providenciar mais exemplares do evangelho de João, que serão usados pelo irmão para evangelizar alguém e para convidar alguém para os cultos das conferências nesse final de semana. Então, não deixe de fazer isso, leve convites e empenhe-se durante essa semana. Mas o primeiro compromisso é estar presente. Contamos com o irmão na sexta-feira, no sábado e no domingo, para esse momento histórico de celebração dos 90 anos da igreja. Estamos muito felizes com tudo que tem sido feito. Aproveito para registrar nossa gratidão à comissão dos 90 anos, capitaneada aí pelo irmão Roberto Andrade, que tem se empenhado muito nesse trabalho, toda a comissão, todos os membros da comissão, irmãos atuando em diferentes áreas. Quero registrar especificamente a linda iluminação que o nosso templo ganhou desde a semana passada, e participaram diretamente desse trabalho os irmãos Wagner Andrade e Ramon Araújo. Nossa gratidão a esses irmãos por sua participação. Também o novo front light já exposto desde a última sexta-feira. Irmão Paulo Carvalho, irmão André Albuquerque se envolveram diretamente nisso. Então nós queremos agradecer a esses irmãos seu trabalho, sua dedicação e seu empenho. E para os que não vieram hoje pela manhã, só registrar que nosso recital de lançamento do CD ontem à noite foi uma experiência maravilhosa. Uma pequena indicação do que foi o lançamento dos CDs é o número de CDs vendidos, que hoje de manhã já ultrapassava 700. Então, por aí dá para ter uma ideia, mais ou menos, de como foi a repercussão de nosso recital de ontem à noite. Já hoje pela manhã havia mais de 700 CDs vendidos, numa expressão da alegria da igreja com aquilo que foi apresentado e da qualidade do que nós tivemos ontem à noite aqui. Deus seja louvado pela vida de cada irmão que se empenhou diretamente nesse trabalho, se empenhou diretamente nesta realização histórica para a vida da igreja. Lembramos que dentro das celebrações dos 90 anos, no próximo domingo à noite, realizaremos batismos. Há vários irmãos que já deram seus nomes. Alguns já deram profissão de fé, os demais darão profissão de fé no próximo domingo pela manhã, para ser batizados domingo à noite. Pedimos, por gentileza, aos interessados em ser batizados, que procurem a professora Lenira Luna, ou um dos pastores da igreja durante esta semana, para maiores instruções a este respeito. Temos avisado também hoje pela manhã, que nós teremos um encontro para casais, palestra para casais, na primeira sexta-feira de maio. O aviso saiu com a última sexta-feira de abril, mas isso foi transferido para a primeira sexta-feira de maio. Estejam, portanto, atentos para este aviso. Aproveito para registrar aí a recuperação da professora Cássia Cavalcante, esposa do pastor Apolônio. Nossos ministros de família, a irmã Cássia vem convalescendo de uma cirurgia, já esteve conosco nesse final de semana, inclusive hoje pela manhã, alegrando muito o nosso coração. Nós estamos felizes aí com a sua recuperação, pela qual temos orado em todos os nossos cultos. Bem, feitas essas comunicações, esses avisos à igreja, quero apenas dizer que a comissão nomeada para trabalhar e para conversar com os representantes do Colégio Americano Batista sobre a questão patrimonial, tem um encontro após este culto. Os membros dessa comissão nomeada pelo Conselho da Igreja devem estar atentos. Para isso, teremos esse encontro após este culto.
Quero agora conhecer as pessoas que nos visitam nesta noite. Eu sei que há pessoas entre nós que não são da Capunga e eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé. Permaneçam de pé por alguns instantes. Nós queremos saudá-los, temos muitas pessoas presentes, que alegria recebê-los. Vocês vão ser cumprimentados por alguém da igreja que está próximo a você. Vocês vão receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja. E o cartão é uma recordação do nosso encontro, desse dia em que estamos juntos aqui, mas o cartão também tem uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e deixar conosco. Isso tornará possível a manutenção do nosso contato. Então, permaneça de pé apenas até que a nossa comissão consiga alcançar a todos vocês, chegar até todos vocês com o cartão. Uma vez recebendo o cartão, já pode se assentar. Aqueles que não receberam, permaneçam de pé ainda, para que a comissão possa chegar até cada um de vocês e ninguém fique sem receber esse cartão de boas-vindas e saudação de nossa igreja. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e que Deus possa abençoá-los durante sua permanência conosco, que Deus fale ao seu coração e que também este culto seja uma grande bênção na sua vida. Muito obrigado a cada um de vocês. Neste momento nós vamos orar silenciosamente ao som do prelúdio em preparação para o nosso culto ao Senhor. Em pé, a leitura bíblica responsiva em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos de 8 a 12. Louvar o Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Lembrai-vos das obras maravilhosas que Ele tem feito, dos seus prodígios e dos seus juízos sua boca. Amém. Cantemos vós, criaturas de Deus Pai, número 224 do Inário para o Culto Cristão. Vós, criaturas de Deus Pai, vem a vós cantar, aleluia, aleluia. Nosso amor amaremos ir, como encantaremos ir, aleluia.
Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, engrandecido é o Teu nome. Te pedimos, o nosso Deus, que receba esse culto em adoração, em louvor por tudo aquilo que tem feito para conosco. E também o nosso Deus, que hoje, nessa noite, haja salvação. Que o pecador reconheça o pecado e possa entregar a sua vida a Jesus Cristo, nosso Salvador. Continue abençoando essa igreja, seja com o mensageiro desta noite, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Este é o culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos o coro Capunga entoando Amou-me e, na sequência, o momento de oração. Lord.
Um dos motivos de estarmos aqui na casa do Senhor é o amor de Deus. E este amor que nos faz sair de nossas casas nesse domingo e estar aqui junto com nossos irmãos, interceder por outros irmãos nossos que estão carentes da ação de Deus em suas vidas. São eles o pastor Anderson Alves Queiroz, está internado no Hospital dos Servidores do Estado. Devemos orar por ele, pela família. Pelo irmão Jairo Tarquino, que também está hospitalizado. A irmã Janete Menezes. A senhora Virgínia Donato. Devemos orar por ela, pela sua família. Agradecer a Deus pela recuperação de Jaqueline Carvalho, irmã Cássia Guimarães, Débora, irmã de Moisés, Margarida Barros, e continuar orando por Ben Perrucci, Auristela Valadares, Etienne, irmã da irmã Eliana Taide, pessoas que estão precisando das nossas orações e da intervenção de Deus em suas vidas, na área de saúde. Mas também devemos nos colocar diante de Deus agradecidos pela história da igreja, pelos seus 90 anos, e nos colocar diante dele para que ele esclareça para nós onde nós estamos, em que parte da história nós estamos, ou que fazemos parte dessa história, como espectadores ou como escritores dessa história. Oremos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti para agradecer o Teu amor, que é a causa de estarmos aqui reunidos em Teu nome. É a causa de orarmos por irmãos nossos que estão precisando da Tua intervenção em suas vidas. Foram citados nomes aqui, mas muitos outros estão em nossas mentes e nós rogamos por eles também, Senhor. Tu estejas confortando-os a cada um, estejas afofando os seus leitos, Senhor, nesse momento de dor, mas que eles sintam o Teu amor, que o Teu amor seja derramado sobre ele, a Tua graça seja mais clara em suas vidas, que eles possam experimentar e testemunhar nesse momento de angústia, de aflição. Nós Te agradecemos pela Igreja Batista da Capunga, pelos seus 90 anos, e nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que Tu fales e para que tomemos decisão diante dessa história tão bonita, que não sejamos espectadores, mas membros ativos, atuantes na construção da Tua igreja. Fala aos nossos corações no decorrer deste culto, em nome de Jesus. Amém. Convidamos os diáconos para nos ajudarem nesse serviço. Gostaríamos de lembrar aos nossos queridos visitantes que este é um momento particular da nossa igreja, ou dos que fazem a nossa igreja, quando reconhecendo que ofertando e dizimando, nós estamos fazendo, ou seja, obedecendo ao ídolo de Jesus, embora que não fomos convocados para ir, mas somos convidados a participar para que outros possam anunciar o Evangelho de Jesus até os confins da terra. Na carta aos Hebreus, no 7º capítulo, os versículos 1º e 2º, lemos assim a palavra de Deus: Este Melquisedeque era rei da cidade de Salém e também um sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava regressando para casa depois de ter ganho uma grande batalha contra muitos reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Abraão então
tomou a 10ª parte de tudo quanto havia ganho na batalha e deu a Melquisedeque. O nome de Melquisedeque significa justiça, porquanto ele é o rei da justiça e é também o rei da paz, por causa do nome da cidade dele, Salém, que quer dizer paz. por
Salmo 133, a palavra de Deus nos diz assim: que maravilha, que coisa boa, quando os irmãos são amigos e unidos. Essa união é como o óleo perfumado que Moisés derramou sobre a cabeça de Arão, escorreu pela barba e chegou até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o Hermon e as montanhas de Israel. O Senhor derrama suas bênçãos sobre Jerusalém, dá vida eterna ao seu povo. Convidamos a diaconisa Leila Veloso para agradecer a Deus a bênção que Ele nos dá e poder contribuir para a sua causa. Pai de amor, nesta noite colocamos diante de Ti estes dízimos e essas ofertas, Senhor. Que Tu possas dar sabedoria para o uso dessas ofertas, Senhor, e expansão do Teu santo reino, Deus, aqui na terra. Muito obrigado pelo Teu cuidado e por tudo que Tu tem feito por nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez de pé, leitura bíblica responsiva em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhes o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia e a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que se vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está dos céus. Amém. Queiram sentar-se. Nós vamos louvar a Deus com o hino Eu Alegre Vou na Sua Luz, 323 do Inário para o Culto Cristão. Alegre
as mãos, na cruz sangrenta expirou, tudo isso fez para me salvar. Sim, Cristo me salvou. Já faz algum tempo que não prego a respeito de um texto que sempre me agradou muito. Na verdade, na primeira vez que preguei, não vou dizer com quantos anos, mas preguei sobre esse texto. Talvez o querido de muitos pregadores, especialmente dos pregadores iniciantes, a parábola do filho pródigo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 24. Mas hoje eu queria me deter especificamente num versículo desta parábola. Aliás, parábola que fornece muitas opções aos pregadores. Lembro-me do meu professor de homilética, pastor Gilton, que aquele tempo que me ensinou, já havia acumulado 50 mensagens diferentes nesse texto. Então, na verdade, o texto pode proporcionar inúmeras possibilidades, mas eu queria ler com os irmãos apenas o versículo 24, e mais que isto, eu quero me deter apenas em uma palavra deste versículo. Lucas 24, o contexto é o momento em que o filho volta à casa depois de haver desperdiçado de forma dissoluta os seus bens, arrepende-se ao perceber o estado de miséria em que mergulhara, decide voltar a casa na esperança de encontrar do seu pai pelo menos a oportunidade de ser acolhido como empregado e então ter o que comer. E então o pai, de acordo com os versículos 17, ou melhor 20 em diante, recebe-o com alegria, faz uma grande celebração, promove uma grande festa e justifica essa festa com o que ele declara no versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Quero me referir especificamente à palavra perdido.
Não foi por acordo entre nós que nosso ministro de música escolheu como hino que antecedeu o hino do coro, o hino dos 323 do Inário para o Culto Cristão, que começa dizendo: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. Mas é exatamente sobre isto que gostaria de falar neste instante. A palavra aqui traduzida por perdido é uma palavra fascinante. Comecei a me debruçar sobre ela e me encantei com aquilo que descobri a respeito do seu uso e de sua aplicação no Novo Testamento. Também de sua abrangência em nosso dia, em nosso presente, quando podemos pensar um pouco a respeito do seu significado. A palavra encontrada aqui, traduzida por perdido, apólolos, vem do verbo apólumi, uma construção muito frequente na língua grega, em que nós temos o prefixo apó, literal ou isoladamente significando de, no sentido de procedência, origem ou separação, mas o verbo olumi, que é o verbo destruir. Frequentemente, apó é unida, é agregada a um verbo para lhe dar certa intensidade, certo significado mais forte, mais intenso. Esta palavra, a palavra olumi, sem o prefixo, aparece 4 vezes no Novo Testamento, sempre significando destruição, sempre com esse sentido, de algo que é destruído. A expressão apólume, diferentemente, aparece 92 vezes no Novo Testamento, com algumas diferentes aplicações. O sentido literal da palavra é matar, destruir. Pode ser usada também para condenar à morte, para condenar ao sofrimento do inferno. Pode ter o sentido passivo de perecer ou de arruinar-se. E é assim que vamos encontrar seus diferentes usos no Novo Testamento. Por exemplo, por 33 vezes o significado é esse, o sentido de perecer. É nessa forma e com esse significado que aparece, talvez no texto mais conhecido das Escrituras, João 3,16. Podemos dizê-lo juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão aí, não pereça, emprega justamente esse verbo. Tem um sentido, portanto, de perecer, de morrer. Outras vezes, ele vai aparecer com o sentido de matar. 26 vezes é nesse sentido que o termo aparece, e é como aparece, por exemplo, quando o anjo diz a José que fuja com a criança recém-nascida, porque Herodes pretende matar, destruir a criança. É a palavra encontrada nesse texto. É também a mesma palavra que aparece quando Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É esta palavra encontrada aí no terceiro desses verbos aí citados. Outras 22 vezes, apólume aparece no Novo Testamento com o sentido de perder, como deixar de ter, privar-se. É nesse sentido que aparece quando Jesus diz que qualquer que quiser perder a sua vida por amor dele, esse achará a sua vida. E quem quiser achar a sua vida, esse a perderá. No sentido de deixar de ter, privar-se. Ainda outras 9 vezes, a palavra vai aparecer com referência àquele que está perdido. E é o que acontece, por exemplo, quando Jesus fala a respeito daqueles que não se perderam. E ele diz isso em sua oração sacerdotal, quando diz ao Pai que nenhum daqueles que lhe foram dados se perdeu. Ou mais adiante, quando declara no versículo seguinte, versículo 18 de João, falando exatamente de que nenhum se perdera dos que estiveram com ele, dos que lhe foram dados. 4 outras vezes, dentre essas 9,
A palavra explicada é utilizada para se referir a ovelhas perdidas. E aí, mais uma vez, uma situação bastante familiar. Quando Jesus fala, por exemplo, daquela ovelha que, diferente das outras 99, se perdeu. A palavra, portanto, tem uma aplicação ampla e vasta no Novo Testamento, mas sempre trazendo consigo esta conotação, esse sentido de algo perdido. Quando avançamos para o uso da palavra na língua portuguesa, vamos descobrir que diferentes contextos podem ser encontrados para aplicar, todos eles perfeitamente harmoniosos com o sentido das Escrituras. Costumamos usar a palavra ou o verbo perder, ou o particípio perdido, em alguns sentidos distintos, eu queria destacá-los. Primeiro, quando pensamos sobre direção, perder-se pode ser não ter direção. É provável que todos nós, se não todos, a grande maioria, já tenha passado pela experiência de se sentir perdido. Talvez em algum momento em que ainda na infância, de repente se separou de seus pais na feira, ou no supermercado, ou num parque de diversões, ou em algum outro ambiente público, e de repente não se sabia em que direção caminhar. Ou talvez, quem sabe, em alguma aventura numa floresta. Já contei para os irmãos a história de um amigo meu que certa vez viajava sobrevoando a região amazônica num pequeno avião. E durante horas nada mais se via além de árvores e o céu. E um dos passageiros, já um tanto angustiado, virou para o piloto e disse: meu amigo, se a gente cair aqui, como é que a gente sai? E o piloto lhe respondeu: não sai nem no jornal. A verdade é que pode haver situações em que nós estaremos absolutamente perdidos, no sentido de sem direção, ou extensivamente no sentido de sem esperança. Perder-se é não saber o caminho, e em tempos em que não havia GPS, isso era bem mais complicado. Aliás, há quem diga que, na verdade, o GPS, Global Position System, na verdade é uma derivação da ideia original. Na Bíblia já existe GPS, e é o caso de Abraão, que partiu guiado pelo Senhor, não é? Então o GPS já estava presente ali. Um GPS um tanto diferente, uma conotação um tanto diferente, mas já estava ali. Perder-se pode ser simplesmente não saber a direção. E se você é homem e é casado, provavelmente já viveu aquela situação em que a esposa insiste em que você peça orientações a alguém quando você sabe que não vai errar. Não tem perigo de você perder o caminho, certo? A verdade é que nós podemos sim estar perdidos sem direção, sem rumo. E nesse sentido, a palavra de Deus se aplica com perfeição ao estado do homem. É assim que somos apresentados nas Escrituras, sem rumo, sem direção, sem caminho, sem norte, sem saber para onde ir. A expressão usada no Antigo Testamento é que cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho, falta de direção, falta de rumo. Esta é a ideia presente, por exemplo, no livro dos Juízes, quando o texto diz que cada um fazia o que dava na sua cabeça. Faltava rumo, faltava norte, faltava direção. E é terrível perceber que algumas pessoas, em nome da liberdade, tentam propor uma situação na qual falta referenciais. E a nossa sociedade como que promove e estimula uma situação de anomia, a ausência de regras, a ausência de leis, a ausência de normas, a ausência de referenciais. Como que ignorantemente, sem perceber que a ausência de referenciais nos deixa perdidos. E é uma distinção muito grande entre liberdade e perdição. Há uma diferença muito grande entre ser livre para decidir e não saber para onde ir. São situações diferentes.
São situações diversas. E a palavra de Deus nos apresenta como sendo ou como estando perdidos, justamente pela falta de direção e de referenciais. Esta imagem usada nas Escrituras para se referir à situação do homem sem Deus. Por isso o hino que cantamos: perdido andei na escuridão. É caminhar sem rumo, é caminhar sem direção, é caminhar sem referencial. E é justamente para esta imagem do homem perdido que Jesus Cristo veio se apresentar como norte, como direção. E é incrível perceber que se a imagem de alguém perdido é usada para se referir a quem não tem Deus, Jesus se apresenta justamente como sendo o caminho. Eu sou o caminho, diz Jesus. Se estamos perdidos por não sabermos para onde ir, Jesus é o caminho. Mas perdido não tem a ver apenas com direção. Há outro sentido interessante, é que perdido ou perder tem a ver com oportunidade. E você certamente já entendeu bem em sua experiência que há oportunidades que nós perdemos, que nós deixamos escapar. Há oportunidades que não aproveitamos. E se não tomarmos cuidado, nosso tempo e nossa vida se esvai, sem que aproveitemos o tempo. Há uma expressão bíblica muito interessante: remir o tempo. Lembram-se dela? Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades, não como necios, como sábios. É possível tentar usar o tempo neciamente. A proposta das Escrituras é que o façamos sabiamente. É possível aproveitar as oportunidades, mas estamos perdidos quando as oportunidades se vão, quando não vivemos aquilo que pode ser vivido, quando não aproveitamos a vida em sua plenitude, quando deixamos que os dias passem sem que vivamos intensamente o que Deus nos proporciona e aquilo que a vida nos traz. Como é interessante ver Jesus dizendo em João 10:10, o mesmo texto que citei agora há pouco, em que Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus propõe alternativamente: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena, vida completa. A vida que Cristo deseja nos proporcionar é uma vida na qual as oportunidades são aproveitadas, na qual a plenitude da vida é experimentada. Não é apenas deixar que os dias passem e se vão, não é esperar que o tempo passe. E para citar um irreverente poeta do passado, não é estar com a boca escancarada, cheio de dentes, esperando a morte chegar. É viver, viver de verdade, viver intensamente, viver a plenitude que Cristo nos apresenta e que Cristo nos propõe. Não é simplesmente existir, é viver. Há quantos perdem a sua vida, não apenas no sentido de deixar de existir, mas perdem a sua vida por existirem, sem que sua existência tenha sentido, sem que sua existência tenha plenitude, sem que sua existência tenha alegria, sem que sua existência proporcione realização, sem que sua existência deixe marcas, sem que sua existência faça diferença. Perdidos, porque perdem a oportunidade de viver a plenitude que Cristo nos propõe e que Cristo nos apresenta. Perdidos porque não têm direção, perdidos porque as oportunidades se vão, ou perdidos porque são derrotados. E aqui um outro sentido interessante da palavra perder. Perder é ser derrotado. Fico mais à vontade para falar sobre isso hoje à noite, porque o clássico deu empatado, ninguém vai se sentir ofendido, então eu não tenho tanto problema. Eu teria mais dificuldade para falar sobre isso se alguém tivesse perdido. Mas a verdade é que
perder tem um sentido de derrota, E a palavra de Deus, por diversas vezes, usa a imagem da existência como uma luta na qual travamos batalhas constantes, permanentes, lidamos com dificuldades, às vezes explicitamente. A Bíblia nos lembra que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Há uma luta espiritual ao longo de nossa história, de nossa caminhada. Lutamos contra a tentação, lutamos contra o desânimo, lutamos contra as adversidades, lutamos contra as dores e enfermidades da vida, lutamos contra os sofrimentos da existência, lutamos contra as limitações de nossa caminhada terrena. E a verdade é que a nossa vida, sim, é uma vida marcada por lutas. E nessa luta, as Escrituras nos mostram que é possível ganhar ou perder. É possível ganhar ou perder. Mas o mais interessante é perceber que no que se refere à vida como um todo, a proposta das Escrituras é que sejamos vitoriosos. E como essa ideia aparece de forma interessante no capítulo 8 da carta aos Romanos, naquele trecho, a partir do versículo 31, que normalmente é intitulado em nossas Bíblias, o Cântico de Vitória, Deus é por nós. E ele começa por dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? E temos a certeza de que Ele está do nosso lado, afinal de contas, Ele nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? E então Paulo menciona que a nossa vida traz sim dificuldades, limitações, privações e sofrimentos, mas diz ele, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu acho que eu não consegui entender totalmente o que Paulo quis dizer quando falou de mais que vencedor. A gente sabe o que é ser vencedor. Mais que vencedor é alguma coisa que talvez requer uma abstração de nossa parte. Mas a verdade é que Paulo quer dizer que a nossa vitória é tão grande, que dizer que somos vencedores é pouco. Não é suficiente. Não é suficiente. Nós somos vitoriosos porque a vitória nos é outorgada, nos é concedida. Nós somos vitoriosos porque, por mais difíceis que sejam as lutas e batalhas da vida, Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores porque, ainda que os obstáculos existam, e ainda que nossa força pareça insuficiente, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Somos mais que vencedores porque às vezes nos sentimos sozinhos e questionamos se Deus realmente nos ama. Mas a palavra de Deus nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e jamais se acabam. É maravilhoso perceber, portanto, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O texto fala do pai que, tendo recebido seu filho, faz uma grande festa e uma grande celebração e explica dessa forma: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. As duas palavras encontradas aqui passam a ser bem conhecidas de nós, são expressões paralelas. Mortos é a palavra necros, que conhecemos tão bem, porque várias palavras na língua portuguesa decorrem dela. Morto, necros, mas o morto que reviveu. Perdido, apololos, quer isso signifique sem direção, quer isso signifique sem oportunidades, quer isto signifique destruído, o que importa é que ele foi achado. O hino, coincidentemente tocado pelo irmão Edson nesta noite, no início do culto, foi o clássico hino
Amazing Grace, que infelizmente nessa primeira estrofe não foi traduzido para o português literalmente, até por uma questão de métrica e de combinação de sílabas, mas na língua original o autor dizia: graça maravilhosa de Jesus, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava cego e agora vejo. É isto que a graça de Deus nos proporciona. É isso que Cristo nos traz. É isso que Cristo nos promete na sua palavra. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos perdidos e fomos achados. Talvez em sua vida ainda falte direção, ainda falte sentido, ainda falte rumo. Eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus é o caminho. Talvez sua vida não seja plena, não seja completa, talvez o tempo passe e as oportunidades se vão sem que a vida seja vivida intensa e plenamente. Eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena e vida completa. Talvez em sua vida você trave muitas batalhas. Eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus Cristo nos proporciona o seu amor, e em Cristo somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero que você nesta noite viva esta experiência de deixar de ser perdido para ser achado, de deixar de ser derrotado para ser vitorioso. O que eu quero de coração é que você abra o seu coração para Jesus nesta noite e experimente aquilo que Ele pode lhe proporcionar. Por isso, eu queria pedir a todos que curvassem sua cabeça neste instante. Enquanto o piano toca suavemente o hino que iremos cantar dentro de alguns instantes, eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite. Você está presente aqui entre nós, mas ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não experimentou aquilo que Jesus veio trazer. Eu queria que você aproveitasse este momento e permitisse que Jesus fosse o seu Salvador. O que nós cantaremos dentro de instantes é que Jesus quer entrar no seu coração, Jesus quer entrar em sua vida, para que você passe pela transformação que só Ele pode trazer, de perdido em alguém que conhece o caminho, de alguém que existe para alguém que vive a plenitude da existência e a certeza da vida eterna, de alguém que trava muitas batalhas e às vezes se sente frágil diante delas, para alguém que pode se declarar mais que vencedor em Cristo Jesus. E se existe alguém aqui presente nesta noite, que neste instante gostaria de entregar a sua vida a Jesus, de abrir o seu coração para Jesus e dizer: eu quero experimentar essa nova vida, não quero mais estar perdido, eu quero ser encontrado por Cristo Jesus, eu quero me encontrar em Cristo Jesus, eu quero seguir este caminho, eu quero viver esta vida, eu quero experimentar essa vitória. Se você quer neste instante dar este passo, abrindo o seu coração para Jesus, enquanto todos estão de cabeça baixa, eu vou pedir a você que levante a sua mão onde você estiver, dizendo com esse gesto: eu quero receber a Jesus no meu coração. Levante sua mão onde você estiver, eu quero ver daqui, eu quero orar por você. Levante sua mão onde você estiver, dizendo com esse gesto: eu quero receber a Jesus, eu quero trilhar esse caminho que é Jesus, eu quero experimentar essa vida que há em Jesus. Levante sua mão, corajosamente, pode levantar, onde você estiver, levante sua mão, eu quero ver daqui, eu quero orar por você. E você vai estar dizendo com esse gesto: eu quero receber a Jesus, eu quero conhecer a Jesus, eu quero experimentar aquilo que Jesus pode proporcionar para a minha vida.
Eu não quero mais estar perdido, eu quero ser encontrado. Eu quero ter vida em Jesus Cristo. Levante sua mão, onde você estiver, levante sua mão, corajosamente. Pode dar este passo, pode fazer isso. Levante sua mão. Aqui embaixo, na galeria, há alguém que neste instante sente o desejo de entregar a sua vida a Jesus, sente o desejo de experimentá-lo como seu Salvador. Levante sua mão, onde você estiver. Há alguém que neste momento se dispõe a dar este passo. Eu sei que é uma decisão corajosa, mas acredite, é a decisão mais importante de sua vida. Abrir o coração para Jesus, permitir que Ele entre em sua vida, que Ele transforme o seu coração. Alguém? Temos uma mão que se ergue aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode baixar. Outra pessoa? A outra pessoa que quer neste momento entregar a sua vida a Jesus? A outra pessoa? Levante sua mão, onde você estiver. Onde você estiver, pode levantar. Eu quero ver daqui, queremos orar por você. A outra pessoa? Na galeria, aqui embaixo. Há mais alguém que neste momento quer entregar a sua vida a Jesus, quer trilhar o caminho que é Jesus Cristo, quer experimentar a vida que Jesus pode proporcionar? Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero fazer uma outra pergunta. Talvez haja alguém aqui nesta noite que já conhece a Jesus, mas tenha andado distante dos caminhos de Jesus, tenha andado distante desse caminho que Jesus veio lhe proporcionar e tem perdido a oportunidade de viver a plenitude da caminhada com Cristo. Você quer agora se reconciliar com Cristo? Quer agora reassumir seu compromisso com Cristo e caminhar com Ele? Levante sua mão também. Há alguém que neste momento precisa se reconciliar com Cristo, precisa retomar o caminho com Jesus Cristo? Há alguém? Há alguém? Levante sua mão. Há alguém? Onde você estiver, levante sua mão. Há alguém? Nós vamos cantar a primeira estrofe deste hino. Vamos fazê-lo suavemente. E o hino diz justamente isso: Jesus quer entrar em seu coração. E enquanto nós cantamos, e apenas durante o hino, eu quero estender um pouco mais esta oportunidade para que você entregue sua vida a Jesus ou se reconcilie com Ele. Portanto, enquanto nós cantamos, se onde você estiver, o Espírito Santo falar ao seu coração e você desejar entregar a sua vida a Jesus, enquanto nós cantamos, você pode levantar a sua mão em seu lugar, para que nós possamos identificá-lo e orar por você. Quer deixar Jesus entrar em seu coração? Levante sua mão, onde você estiver, levante sua mão. Só depende de você. É só deixar Jesus entrar em sua vida. Jesus está batendo a porta do seu coração. Você pode abrir a porta e permitir que Jesus entre em sua vida. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Vou deixar aqui, eu queria pedir a este garoto que levantou sua mão para vir até aqui. Eu queria tê-lo ao meu lado aqui, para a gente orar junto. Vem aqui, pode vir. E eu não sei se você quer dar esse mesmo passo, ter a coragem e a ousadia deste garoto. Mateus está dizendo neste momento que abre o seu coração para Jesus. Certamente há muitas pessoas aqui que em diferentes momentos de sua história de vida fizeram isso. Alguns na idade de Mateus, outros mais jovens que ele, outros um pouco depois. Mas todos quantos já vivemos este momento, sabemos que a partir daí nossa história é outra. Estávamos perdidos, fomos achados, nossa vida tem rumo,
nossa vida tem sentido, nossa vida tem esperança. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, enquanto nós cantamos a última estrofe, nós vamos esperar que você venha até aqui, e eu vou orar por Mateus e quero orar por você também. Você pode deixar o seu lugar, vir até aqui. Se é difícil vir sozinho, peça a alguém que está ao seu lado para lhe acompanhar. Eu sei que qualquer pessoa da igreja vai ter a maior alegria em vir ao seu lado. Faça isso, deixe seu lugar, venha até aqui. Entregue sua vida a Jesus nesse instante, ou se reconcilie com Ele, aproveitando esta oportunidade e experimentando aquilo que Jesus tem para você. Vamos cantar a última estrofe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque por teu amor tu enviaste Jesus Cristo para nos trazer vida. Muito obrigado, Senhor, porque estávamos perdidos e fomos achados. Cristo deu direção para a nossa vida. Cristo deu sentido para o nosso viver. Cristo deu esperança para a nossa caminhada. Muito obrigado porque em Cristo fomos salvos. Muito obrigado porque em Cristo fomos resgatados. Muito obrigado porque em Cristo somos mais que vencedores. Que a nossa vida seja vivida plenamente na presença de Cristo Jesus. E agora eu te agradeço a vida de Mateus, Senhor, que neste momento, corajosamente aqui à frente, fala do desejo que há no seu coração de entregar a sua vida a Jesus. Ó Pai, sela a sua salvação com o teu Santo Espírito. Escreve o seu nome no teu livro, e que ele comece essa caminhada com Cristo, tendo Cristo marcando a sua história, a sua vida, e que ele reflita Cristo ao longo de sua caminhada. Pedimos por aqueles que estão presentes aqui, que ainda estão hesitando, mas que precisam dar este passo. Fala a esses corações, para que esta oportunidade seja aproveitada e a vida seja vivida plenamente por eles também. Abençoa-nos a todos nós, teus filhos, e ajuda-nos a ter e a viver cada dia mais de Cristo. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Nos podem sentar? Senta aqui um pouquinho, nesse primeiro banco aqui. Eu quero dizer a você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet, que você pode entrar em contato conosco se há o desejo no seu coração de entregar a sua vida a Jesus. Nós teremos muita alegria em poder saber de sua decisão. Quase que dominicalmente, nós recebemos mensagens pela internet de alguém que tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Tem sido uma experiência maravilhosa orar por essas pessoas que mesmo à distância têm dado este passo. Faça isso. Nós teremos muita alegria em saber de sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. Através do rádio também, se você ouve esta mensagem, ligue para nós. Fale do seu desejo de experimentar a salvação que Cristo nos proporciona. Ou se você está aqui nesse santuário e foi difícil ter a coragem de Mateus, de levantar a sua mão, de vir aqui à frente, no banco onde você está sentado, em frente já há um cartão onde está escrito Minha Decisão. E você pode preencher esse cartão com os seus dados pessoais, entregue aos pastores à saída deste templo, e nós entraremos em contato com você e oraremos por sua vida,
mas não perca a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Estamos chegando ao final deste culto. Estamos felizes em poder contar com a presença de todos vocês aqui. Queremos lembrar que temos uma semana muito especial pela frente. A partir de amanhã, o programa Logo de Manhã tem um convidado especial. Durante toda esta semana de aniversário da igreja, o pregador no programa Logo de Manhã é o pastor Luiz Roberto Silvado, presidente da Convenção Batista Brasileira. Ele é o nosso pregador no programa Logo de Manhã, de amanhã até sexta-feira. Eu estarei com ele também para apresentá-lo, não deixarei de frequentar a sua casa essa semana, irei também, mas ele será o nosso pregador nesses dias. Então, não se esqueça, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, no canal 4, TV Tribuna, de 7 às 7h10, o programa Logo de Manhã. Estaremos juntos aqui na próxima quarta-feira à noite, em nosso culto de oração. E a partir de quinta, então, as celebrações do aniversário da igreja, quinta pela manhã na Câmara Municipal, quinta à noite aqui às 19 horas com a Assembleia da Convenção, mas especialmente sexta, sábado e domingo eu conto com a sua presença. Só um detalhe, venha acompanhado. Os convites estão aqui à frente, leve os convites, compartilhe com alguém a respeito da oportunidade de estar aqui para celebrar o aniversário da igreja, e você estará participando da obra de Deus, da grande obra sobre a qual falamos hoje pela manhã, a obra que Deus tem realizado e continuará a fazer, concedendo-nos o privilégio de tomar parte nessa obra. Que o Senhor então nos abençoe grandemente no decorrer dessa semana. Não deixe de orar pelas conferências, pelo pastor Irlande, pelas pessoas que irão ouvir a mensagem do Evangelho e especialmente pelos seus convidados, para que eles venham e conheçam a mensagem salvadora da palavra de Deus. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos os que vieram. Quero destacar a presença do pastor Josué Felipe dos Santos, aí de Picos, no Piauí. Queria que o pastor ficasse de pé para que pudesse identificá-lo. Está ali. Pastor, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo nesta ocasião. Está passando pelo Recife e nos dá a alegria de sua presença. Que Deus o abençoe na sua vida, em sua família e em seu ministério, pastor. Uma alegria recebê-lo. E neste momento, para terminar este culto, nós vamos curvar as nossas cabeças para a bênção. Após a bênção, nós oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio e em seguida os irmãos poderão deixar esse santuário após a saída dos pastores. Pedirei aos irmãos que compreendam, hoje eu não vou à porta porque estou lutando contra uma gripe e prefiro não compartilhá-la com ninguém que esteja com a imunidade mais baixa. Então eu preferirei ficar aqui, mas os outros pastores irão até a porta e poderão cumprimentar os irmãos neste momento. Vamos então curvar as nossas cabeças para a bênção. Que o Senhor de Deus, o nosso Pai, e o seu amor, que o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, com toda a sua graça, que o Espírito Santo Consolador estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.